No programa de hoje, vamos conversar com o vereador da cidade do Natal, Aldo Clemente, pelo PDT. Com ele, vamos falar a respeito do plano diretor. Ele preside a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação da Câmara Municipal de Natal. Seja bem-vindo, vereador Aldo Clemente Filho, ao nosso Espaço Cidadão. Agradecer, Robson, e é um prazer participar mais uma vez aqui com você desse espaço tão importante que é o Espaço Cidadão com você, Robson. Estou à disposição de você, o que precisar, a gente está aqui para conversar e bater esse papo sobre o plano diretor do Natal. Obrigado, vereador. Inicio a nossa entrevista perguntando, né, em que momento, né, está a situação hoje do plano diretor, né? Porque alguns momentos aconteceram, começava, parava a discussão, algumas pessoas contestavam, houve momentos anteriores com audiências públicas, então, assim, para quem não está acompanhando muito a situação do plano diretor, né, em que nível de discussão está hoje? Robson, o plano diretor do Natal, ele está na fase da quarta etapa, que é exatamente a etapa final da revisão do plano diretor do Natal. Essa etapa, depois de acontecer várias audiências públicas, de acontecer várias oficinas em todas as regiões de Natal, isso capitaneado pelo Concidade, pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e por várias pessoas de vários segmentos, chegou a essa etapa final, que foram eleitos 119 delegados, que estão exatamente participando, começou no dia 5 de maio agora, até o dia 16 de junho, tem essa finalização, tem essa votação, que será exatamente a minuta que vai chegar na Câmara Municipal de Natal. Então, hoje... da Câmara, né? Exatamente. Essa é a etapa final que está acontecendo hoje aqui em Natal. Vereador, e olhando um pouquinho, né, sobre esse momento, né, o histórico dessa atual votação do plano diretor, né? Houve representatividade do público, do cidadão natalense, né? O povo, a população mesmo participou, ou apenas representantes de algumas instituições que compunham conselhos, por exemplo, ligadas às áreas de discussão do plano diretor? Olha, durante toda a construção do plano diretor, ele foi aberto a toda a comunidade, inclusive foi possibilitado que as pessoas que não tivessem como utilizar o computador fossem para a CEMURB, lá foi disponibilizado, tiveram várias oficinas e audiências públicas, repito, nas 4 regiões de Natal, possibilitando que o cidadão participasse. Tiveram mais de 2.000 propostas de alteração da minuta do plano diretor de Natal, e isso exatamente está sendo agora finalizado por esses delegados. Mas sabemos que os segmentos da sociedade é quem mais participa do plano diretor de Natal, a quem tem mais interesse, mas foi aberto democraticamente para todo o público, qualquer pessoa podia participar e ainda deve acompanhar o plano diretor de Natal, porque é o instrumento mais importante em termos urbanístico, ambiental, de saneamento, a parte de trânsito, influencia até na saúde da população. Vereador, e quando a gente pensa, por exemplo, nos pontos que sejam mais importantes e, consequentemente, até mais polêmicos, que estão passando por essa discussão e vão passar pela votação dos delegados para depois chegar à Câmara Municipal de Natal, né? Quais seriam, por exemplo, os 3 que você poderia destacar para o nosso telespectador e internauta? Os 3 pontos principais é a questão da Zona Norte, por exemplo. Eu acho que é um dos pontos principais do plano diretor. A Zona Norte que vem passando por uma modificação da parte de saneamento, da parte de estrutura, para aquela zona do Natal tem que crescer, mas só podia crescer se tivesse realmente um investimento do poder público. O outro ponto que eu considero muito importante é a questão da via costeira. Antes de chegar no segundo ponto, vereador,
No caso da Zona Norte, o que está em discussão seria um adensamento maior, ou seja, permitir um número maior de construção de mais prédios na Zona Norte de Natal, já que tem chegado o saneamento, seria isso? Olha, a Zona Norte de Natal, hoje, ela pode construir edifício de até 60 metros de altura. Em algumas Então, localidades, né? que equivale a exatamente 20 andares. Só que o potencial construtivo da Zona Norte de Natal, para o construtor, por exemplo, para o empresário, ela não possibilita. O fator lá da Zona Norte é 1,2, é o mesmo que é de Capim Macio hoje, por exemplo. Para quem não sabe o que é isso, só pode construir 120% daquele terreno. Então, por que Capim Macio tem uma construção de vários condomínios e não tem na Zona Norte? Porque os fatores imobiliários de Capim Macio, eles são equivalentes à Zona Norte de Natal. A Zona Norte de Natal não tinha investimento em saneamento, isso aconteceu de uns 4 anos para cá, que vem melhorando. A KR, por exemplo, que é a Companhia de Águas e Esgotos, ela já vem participando dessa construção do plano diretor e já afirmou, através de documentos, que após a conclusão de algumas obras que estão em andamento, vai possibilitar, Robson e caros telespectadores, uma população de até 900 mil pessoas que morem na Zona Norte de Natal, elas possam ser abrigadas por essa expansão do sistema de águas, esgotos e drenagem dali da Zona Norte. Hoje só tem na Zona Norte de Natal morando 300 mil pessoas. Então, o sistema vem já exatamente ficando pronto para aumentar, né, a população da Zona Norte, aumentar a urbanização, claro, se tiver um plano diretor que atente para esse ponto específico da Zona Norte de Natal. E também equipamentos comunitários que cheguem, né, vereador? Porque às vezes você amplia bastante, de repente, a população, mas não chegou uma praça, uma quadra de esporte, um posto de saúde, um espaço comunitário e espaços de convivência de modo geral para a população, né? Porque às vezes se expande a cidade, né, como aconteceu durante muito tempo em Natal, para determinadas áreas, aí depois, quando chega até tardiamente, alguns espaços que são comunitários, né, e são fundamentais para a convivência daquelas pessoas naquela localidade. Transporte coletivo e tantas outras coisas, né? Não tenha dúvida, o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, da Zona Norte de Natal, que é o mais populoso, é o maior, que concentra 120 mil pessoas, não tem uma quadra, não tem um espaço de lazer público construído. Esse bairro também só tem 2 postos de saúde, que deveria ter 4 para funcionar, para atender pelo menos a população só do Nossa Senhora da Apresentação. Então, você tem toda a razão, não adianta só fazer um plano diretor se não tiver também estrutura do poder público presente nas localidades, principalmente nas áreas que vão ser, que têm maior expansão após a aprovação e após o início desse plano diretor novo de Natal. Sem dúvida. Vereador, e qual seria o próximo ponto que vale a pena destacar para a população de Natal, que está nessa 4ª fase de discussão do plano diretor, junto aos delegados que foram escolhidos nas 4 zonas de Natal? A questão da via costeira, Robson. A via costeira, ela, há tempos atrás, quando foi idealizada, e também esbarrou no plano diretor, né, ela só pode construir em terrenos que tenham áreas acima de 2.000 metros quadrados. Então, ela engessou ali para pequenos empreendimentos, por exemplo, a parte de hotéis, pousadas, academias, restaurantes, porque com 1 metro quadrado, só podendo construir acima de 2.000 metros quadrados, só constrói um hotel acima de 100 milhões de reais. Você impossibilita que aquela área cresça e tenha também acessos às praias. Está tudo ali inviabilizado. Hotéis grandes que foram construídos há 20, 30 anos atrás, fechando as portas, e esse plano diretor que está sendo discutido ainda, nessa 4ª etapa, está lá colocando que pode ter construção, pode ter um maior desenvolvimento da via costeira, com terrenos acima de 600 metros quadrados, por exemplo. Então, você vai possibilitar construções mistas. O que é mista? Pousadas, a parte de hotéis, academias, restaurantes, que tenha exatamente o crescimento daquela região do Natal.
Um ponto importante a ser considerado nesse caso da via costeira, vereador, é também a questão de abertura à própria população de Natal e também à população de fora, a turistas que visitem a cidade, mas que não estejam hospedados ali na via costeira, porque há uma reclamação muito grande, por exemplo, de que pela presença somente daqueles hotéis, né, com dificuldades, inclusive, de acesso da população, pelo menos pela parte de cima, é como que você estivesse ali uma praia particular, praia privada de quem está pagando para ficar em hotéis. Então, me parece que seria necessário democratizar o acesso, o espaço, não só à população, mas aqueles que vêm de fora e que não estejam hospedados. Eu sei que é uma iniciativa, por exemplo, do governo do estado que retomou o Vale das Cascatas, né, para transformar no espaço de convivência, mas haverão outras oportunidades nesse sentido também ao longo da via costeira? No plano diretor que está sendo discutido, essa proposta, Robson, já está sendo colocada para que tenha a democratização de acessos às praias por qualquer cidadão, sem estar hospedado em nenhum equipamento ali de turismo ali da via costeira. Isso é o ponto principal. Se quer alterar a via costeira, que também altere para que o cidadão potiguar, o natalense e o turista tenha também acesso às praias. Esse ponto aí é uma cláusula pétrea que está sendo colocada, na minha visão, dentro do plano diretor de Natal, nessa revisão atual. E a expectativa para a aprovação desse tópico, vereador, é positiva, tanto em relação aos delegados quanto em relação à Câmara Municipal de Natal? Olha, eu conversei com o secretário Tiago Mesquita, que é o secretário da CEMUG, que é quem está à frente de toda essa parte técnica do plano diretor de Natal. Ele está muito confiante com essa proposta que ela passe na conferência final, e eu acredito que passando e chegando na Câmara Municipal de Natal essa minuta dessa forma, os vereadores vão ter essa responsabilidade de saber que a via costeira ela foi pensada, ela foi idealizada, primeiramente para os natalenses potiguares, depois para os turistas. Ela tem que ser resgatada. Como é que se resgata ela? Aprovando exatamente essa maior expansão, mas preservando os acessos às praias, a natureza e aquela visão linda que nós temos do calçadão ali da via costeira. Vereador Aldo Clemente, e qual seria sim, antes até de passar para o próximo tópico, eu gostaria de ressaltar aqui a importância que na hora que se pensar nesse acesso às praias, tanto para o natalense quanto para o turista que não esteja hospedado na via costeira, é importante, é fundamental destacar a acessibilidade para as pessoas que sejam portadoras de necessidades especiais. Exatamente. Hoje, para uma pessoa que tenha necessidade especial, tomar um banho em uma praia de Natal é mais difícil do que um parto, né? Nós sabemos disso. Eu tenho feito essa crítica há muito tempo e isso acredito que é um ponto fundamental para estar no plano diretor, né? E que se garanta de fato a acessibilidade. É porque hoje, inclusive, até do ponto de vista turístico, tem algumas pessoas que têm certas deficiências e não vão a certos lugares porque lá não oferece acessibilidade, né? Enquanto dão privilégio a outros que estão garantindo essa acessibilidade, que é uma questão de cidadania também. Você tem toda a razão. O plano diretor de Natal ele é um plano construído pensando na parte do meio ambiente, na parte urbanística, mas respeitando exatamente a parte de deficiência, né? Você não pode ter um plano diretor que cure também da parte do meio ambiente, que influencia na parte de trânsito, sem também planejar as pessoas que não têm a facilidade de se locomover. Hoje não tem Natal. Hoje, as praias de Natal, o litoral todo aqui, não tem nenhuma acessibilidade. Tem um projeto em Ponta Negra, que é a Praia Inclusiva, que é exatamente que foi idealizado, acho que em 2017, 2018, pelo vereador também aqui da casa, que é o primeiro cadeirante, que é o vereador Teste Tinoco, que lá tem um projeto bacana, mas que não tem nenhum acesso facilitado na praia de toda Ponta Negra. Quem fez o acesso foi a associação, na época, inclusive, com apoio de empresários, para que o cadeirante Pessoal do chegasse a Autorrio, não é verdade? Que chegasse e tivesse E acesso à ainda assim, praia. apesar da importância, é algo muito pontual. A gente precisa ampliar muito isso para as demais praias da cidade do Natal, Não, especialmente nessa área que é a via costeira, né? eu não tenho dúvida, da via costeira, a Praia da Rivinha tem que ter um pensamento totalmente diferente do que foi pensado lá atrás, né? Essa é a minha posição. Eu falei aqui da via costeira, Robson, mas não é só a via costeira.
É a via costeira, ali, Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte, chegando na Praia da Ribinha. Esse é o segundo ponto que eu considero mais importante do plano diretor. Porque a Praia da Ribinha hoje está esquecida, por exemplo. Só tem buraco, só tem escuridão, é uma insegurança maior do mundo. O turista chega em Natal, hoje no aeroporto, ele não se hospeda na zona norte de Natal. Ele se hospeda em Pipa, Ponta Negra, Via Costeira ou São Miguel do Gostoso. E como é que o plano diretor pode ajudar a mudar essa realidade, no seu entendimento, vereador? Pode, porque a Praia da Ribinha hoje, ela não tem nenhum investimento, praticamente, público. Tem ali, vai ser modificado o mercado, que isso é uma obra exatamente importante, mas a Praia da Ribinha, ela pode se tornar uma praia daqui a 10 anos, se o plano diretor alterar, uma praia que traga o turista, primeiro regional, depois o turista de fora daqui da cidade. A Praia da Ribinha hoje só tem lá o turista visitando aquele espaço do Tubarão ali, né, o Aquário Natal, e depois ele vai para o litoral norte e ali segue. Então, não tem nenhuma pousada recebendo turista, não tem nenhum hotel recebendo turista na Praia da Ribinha, e só faz acontecer, só vai melhorar isso se o plano diretor possibilitar que a Praia da Ribinha tenha e permita a construção de empreendimentos voltados para o turismo. Quais seriam esses tipos de empreendimento, vereador? Há algumas discussões, isso no Brasil inteiro, né, quanto à necessidade de se preservar os litorais. Se abrir espaço, sim, para a construção, mas respeitando também, como a gente falou no caso da Via Costeira, áreas de convivência e uma diversificação. Né? Porque você olha, por exemplo, naquela área de Areia Preta, né, você tem um paredão de prédios, né, e mais nada. Quando é de noite, é uma escuridão e fica, de certo modo, até perigoso naquela área. Quando você vai para João Pessoa, a Orla de João Pessoa, quando você vai, por exemplo, para a Orla Marítima de Florianópolis e de outros lugares no Brasil, você tem realidades completamente diferentes. Você tem ali a pequena pousada, mas tem o grande hotel. Você tem um pequeno prédio residencial, mas você tem um restaurante do lado. Você tem uma farmácia e você tem um posto de gasolina. Então, você tem uma diversificação que dá um funcionamento, que dá vida de manhã, de tarde, de noite àquele lugar, e sem impedir, né, a passagem do vento, né, digamos assim, a própria convivência no meio ambiente que traga, digamos assim, unidade, que traga acessibilidade e democratização para todos. Eu acho que esse ponto aí é principal, porque tem que ter o equilíbrio, né? Esse plano diretor de Natal ele tem que ter o equilíbrio exatamente para preservar algumas nuances que é importante, a parte do meio ambiente, a parte de preservação do litoral, da vista, do natalense que mora. Ninguém quer expulsar ninguém das suas casas, pelo contrário. O plano diretor não tem esse intuito, mas temos que ter o equilíbrio. É como você falou, é pousadas, é hotéis menores, é restaurantes, é posto de combustível, alguma coisa que movimente aquela região, não só com moradia, não só com equipamento de hospedagem, mas tem que ter um movimento como é Ponta Negra hoje, por exemplo. Ponta Negra tem alguns equipamentos hoje que ela funciona exatamente a noite toda lá, funciona abertamente. Coisa que nós não temos aqui, por exemplo, a Areia Preta aqui, para as artes de Praia do Meio, Praia do Forte e Praia da Ribinha. Então, na minha concepção, tem que ter um plano com muito equilíbrio. O equilíbrio passa exatamente pela alteração, né, do adensamento, pelo controle de gabarito, e tem que ter esse equilíbrio aí da parte do meio ambiente, urbanística e também desenvolver a Zona Norte e a Praia da Ribinha. Vereador Aldo Clemente, qual outro ponto que você considera fundamental que está passando nesse momento nas discussões junto aos delegados, que discutem o plano diretor e que deverá chegar à Câmara Municipal? O outro ponto que eu considero importante é a Praia de Ponta Negra. Né? Ponta Negra, que é o maior cartão postal, é o cartão postal de Natal, é a praia que é vendida, né, em todos os eventos turísticos do mundo todo, sempre tem a Praia de Ponta Negra colocada. Tem uma discussão hoje exatamente da parte de construção ali da Praia de Ponta Negra. No plano diretor que está sendo discutido, não pode se construir nada além daquele calçadão, mas do calçadão para baixo, por exemplo, quem está lá embaixo, na última rua de Ponta Negra, se construir um empreendimento que ele respeite a altura daquele calçadão, ela vai ser permitido.
e hoje que não tem permissão nenhuma de construir em Ponta Negra. Mas ninguém pode tirar aquela visão maravilhosa aqui do Morro do Careca e da Praia de Ponta Negra. Mas é Esse é uma um coisa ponto importante. é importante, mas é muito preocupante, né? Porque ali é um cartão postal da cidade e durante muito tempo aconteciam algumas especulações onde se tentava implantar alguns empreendimentos imobiliários naquela área que ficaria colado com o próprio Morro do Careca, né? Então isso aí tem que ter muito Exatamente. cuidado com esse tipo de coisa, né? Tanto do que vai ser construído, aonde vai ser construído e a altura, inclusive. É exatamente esse ponto. Na época, lá atrás, muitos espigões quiseram construir lá e entraram judicialmente e conseguiram abortar. O que eu estou levantando aqui é exatamente aquela questão ali da engenheiro Roberto Freire, aquele calçadão que tem ali o Camarões, por exemplo. Você vê que ali não tem construção dali passando acima do calçadão. Não pode. Isso a gente não vai permitir que se tire aquela imagem a mais linda do Natal, que é exatamente você está ali naquele calçadão, caminhando e olhando para o morro lá embaixo, a praia lá embaixo. Agora, o que está sendo colocado em discussão é a permissão de construção até o limite do calçadão, que isso não vai tirar nenhuma visão, nem de turista, nem de potiguar, da bela praia de Ponta Negra. Isso do calçadão de cima, não é, vereador? De cima, é o topo de cima ali, entendeu? Esse é o entendimento que está sendo colocado no plano diretor. E na parte de baixo, na hora que você pega na orla marítima de Ponta Negra, vai até o Morro do Careca, né? Havia algumas iniciativas para tentar construir lá acima do lado do morro. Isso aí não será permitido. Eu desconheço essa parte lá perto do Morro do Careca. Eu acho que essa permissão aí não vai estar sendo colocada nesse plano diretor. Eu realmente confesso que eu não tomei conhecimento dessa parte lá do Morro do Careca, mas eu entendo que eu acho que a discussão vai ficar exatamente, tão somente naquela praia ali do calçadão da Gíria Freire até a descida ali da praia de Ponta Negra, naquela ladeira ali. E Essa naquele é a minha calçadão, visão. perfeito. E naquele calçadão, vereador, há também a expectativa de encontrar-se forma de se regulamentar, né, de uma vez por todas, a situação, por exemplo, do pessoal que tem aqueles food trucks, que tem lanchonetes, que tem alguns tipos de empreendimentos nessa parte de cima de Ponta Negra, né, Exatamente. descendo ali da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Então, como é que vai ficar essa situação, né? O plano diretor vai abarcar de alguma maneira esse público que está ali trabalhando? O plano diretor ele vai regulamentar toda aquela região ali, toda aquela área, né? Então, se tiver ali o seguinte, ali são coisas móveis que se torna definitiva, na verdade, né? Você coloca ali um equipamento que é móvel, mas na verdade se torna definitivo porque está lá há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas a regulamentação serve para todos, só. A gente não pode ter distinção e se pode até a altura da calçada, se o equipamento não passar da altura, aí vai ser permitido, na minha visão. A gente não pode também engessar a Ponta Negra, que tem ali food truck, mas se ele passar da altura do calçadão, ele não vai ser permitido. Essa é a nossa avaliação aqui na Câmara Municipal de Natal. Vereador, para a gente Só outro ponto finalizar... de Ponta Negra, eu podia tocar em Sim, outro ponto de sim, Ponta sim, Negra. pode falar, vereador. Ponta Negra, Robson e caros telespectadores, tem um ponto muito importante, que é essa obra aí que está para sair, que é do enroncamento da engorda e também das águas pluviais. São 3 obras em uma. O que é a engorda de Ponta Negra? A engorda de Ponta Negra é trazer areia, né, de dentro do mar e fazer ali aquele que perdeu muito durante os últimos tempos. O enroncamento é colocar bloco. A discussão hoje se é bloco, se é pedra ali no calçadão. Vai ser bloco ali no calçadão. E não adianta fazer uma obra dessa de enroncamento, de engorda, se não tiver também as águas pluviais que descem ali. E não adianta você colocar areia se não tiver essa drenagem feita de forma correta. Essa obra vai trazer Ponta Negra de volta aos tempos áureos, com aquela areia, né, com quase 30, 40, 50 metros ali, com a maré alta, que nós tínhamos em Ponta Negra há 20, 30 anos atrás. Então, o plano diretor aprovado, respeitando, claro, o meio ambiente, respeitando ali aquela visão de Ponta Negra, com essa obra de enroncamento de engorda, trará Ponta Negra de volta novamente para um grande cartão postal que já foi há tempos atrás. Aí, em relação à Ponta Negra, o vereador enxerga alguma possibilidade, por exemplo, de se proibir o trânsito, imagine só comigo, proibir o trânsito de circular
na orla de Ponta Negra, aquela parte lá embaixo de Ponta Negra, e ali se construir, por exemplo, apenas um grande calçadão, né, ou um pequeno transporte público que possa, imagine só comigo, né, não sei, uma espécie de um bondinho, de alguma coisa assim, que você estaciona seu carro lá em cima e você teria um meio público, por exemplo, de descer, né, ter acesso àquela parte da orla, ou seja, não transitaria mais carro nenhum naquela área e ficaria assim, um grande calçadão, né? Me parece que ele daria uma revitalização grande naquela área de Ponta Negra. Há alguma possibilidade nesse sentido, vereador? Olha, Ponta Negra, após a obra de enroncamento, de engorda, ela deve ter uma revitalização completa. Você não pode estar uma obra desse tamanho, né, trazendo Ponta Negra de volta para o turismo de forma muito forte e não pensar em algo para aquele calçadão ali, né? Você tem que pensar de forma realmente muito profissional. Tem uma dificuldade ali de trânsito que é patente. Todo mundo que chega em Ponta Negra no horário de pico, você não consegue transitar ali de forma ordeira, né? Essa é a forma correta. Ordeira, o que é ordeira? Porque pessoas param o carro indevidamente, param motos, e você tira exatamente ali o trânsito de pessoas, que é o mais importante, né? É uma praia turística, Ponta Negra. Ponta Negra não é praia de passar de carro e estar parando o carro no meio da via para atrapalhar o trânsito. Ponta Negra é para ser exatamente uma praia do turista. O turista ele não anda de carro, ele anda a pé, né? Ele se transporta. Essa sua ideia aí de colocar ali eu não sei, seria um bondinho, seria um transporte público que descesse, Um bondinho, ficasse lá um embaixo do trenzinho, turista. alguma coisa, exato. Alguém que, seguinte, o cidadão chegou, ou o morador da cidade do Natal, ou o turista chegou, para na parte de cima. Dali, o poder público, por exemplo, viabilizaria uma forma, né, de que ele pudesse descer, né, ou colocando escadas, ou para quem não tiver problema de deficiência física, teria acessibilidade para você conseguir acessar a praia, mas não transitar carro lá na parte de baixo, apenas um grande calçadão, porque sem dúvida daria uma vida muito grande, né? E até você fazer uma forma bem atrativa. Espaço para bicicleta também, por exemplo, e tantas outras coisas, né? Mas tiraria, de fato, carro e moto daquela área ali debaixo da Praia de Ponta Negra, na orla mesmo. Ou se não, que só pudesse o carro descer sem poder parar em nenhum local, né? Também tem essa possibilidade também que a gente poder melhorar a Ponta Negra. Robson, eu quero lhe passar a informação aqui. Tem um projeto, isso tem um projeto no IDEMA, que é o órgão ambiental do governo do estado, que ele está sendo formatado, que era para fazer um mirante lá no Morro do Careca. Olha aí, feito pelo órgão ambiental do governo do estado. Esse mirante, ele sai lá de cima de uma rua lá, ele é todo feito e projetado de forma a respeitar o meio ambiente, e ele é suspenso. Chega o turista lá em cima do Morro do Careca, tem uma parte toda feita, projetada para ninguém ter acesso a prejudicar nada da área do NAR, mas esse projeto está no IDEMA, está no papel, sendo projetado, e assim, pode também ter Ponta Negra um novo equipamento turístico, inclusive feito principalmente pelo órgão ambiental, que é o IDEMA. Sem dúvida, né? E para a gente analisar essa questão de Ponta Negra, né? E a entrevista também está chegando ao fim, pensar sobretudo nos cuidados, né? Que não se criem condições de favorecer, como foi no passado, né? A questão da prostituição, da superespeculação imobiliária, sobretudo externa, aliada, inclusive, à prostituição, né? Porque, num tempo atrás, houve uma reurbanização da Praia de Ponta Negra, toda a sua orla, mas depois, né? E ali se conviveu o natalense, mas depois praticamente o natalense foi expulso, né? Ali se deu lugar a muitas situações ligadas à prostituição. O natalense até depois subiu em boa parte da população para tentar frequentar mais ali o que era chamado de Rua do Salsa, né? Mas depois a mesma coisa aconteceu lá para frente e veja o resultado, né? Todas essas empresas completamente quebradas e fechadas porque foram levar algo que não deveria ter levado para aqueles lugares. Então, a gente tem que ter que dar um cuidado muito grande, né, em desenvolver com sustentabilidade essas áreas importantes da nossa cidade. A gente não tem dúvida disso. Ponta Negra, o natalense foi expulso como turista, dali daquela parte de baixo, depois da Rua do Salso, e agora chegou na rua ali do Camarões. Ainda está sobrevivendo, porque ali não tem prostituição, né? Mas o comércio está sendo todo expulso para aquela região ali. E a Praia de Ponta Negra, ela deve ter uma fiscalização, não tenho dúvida disso, muito efetiva dos órgãos de controle,
né, tanto do Ministério Público Federal como estadual, Prefeitura de Natal, Governo de Estado, que tem que estar efetivamente presente ali na Praia de Ponta Negra, né? Só assim, Robson, nós teremos uma Ponta Negra de volta, né, principalmente ao cidadão potiguar e depois ao turista. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do vereador Aldo Clemente Filho, do PDT, do nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, vereador. E eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, né? Em breve a gente volta a conversar mais sobre o plano diretor. Eu quero agradecer a você, Robson Carvalho, pelo espaço. Dizer que a Câmara Municipal de Natal, assim que receber o plano diretor de Natal, ela vai estar programando um calendário aqui para que se democratize a participação popular dentro da Câmara Municipal de Natal. É muito importante isso. O presidente da Câmara, Paulinho Freire, vai soltar esse calendário junto com a Comissão de Planejamento Urbano. Vai ser feita uma sugestão por todos os vereadores. O plano diretor é o maior instrumento urbanístico ambiental para desenvolver Natal. Parou no tempo desde 2007, com o último plano diretor, mas eu tenho certeza que essa casa, nessa nova legislatura, terá um papel fundamental para consolidar esse novo plano, que terá um papel importante para sair Natal do atraso, mas respeitando principalmente o meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador.